Boa tarde, turma. Vamos então finalizar o nosso conteúdo, certo? O primeiro império, Dom Pedro I, na verdade, certo? Nós vimos como foi as lutas pela independência, nós vimos que tiveram, certo? Nós vimos como foi que se deu o reconhecimento pela independência, que nós vimos que os Estados Unidos e a Inglaterra principalmente tinham algo em troca, certo? Portugal também, né? Quis uma indenização. Tá? Nós vimos também uma nova Constituição do Brasil, que a gente viu. Vimos também que o imperador Dom Pedro I, certo? Se achando tal, criou um novo poder, que é o poder moderador, que vocês viram lá, que era o poder de moderar todos os outros poderes, certo? Um rei mesmo, de fato. E hoje nós vamos ver a Confederação do Equador, que foi uma das revoltas mais importantes que aconteceram aqui no Brasil. Que quase deu certo, quase era nós íamos nos tornar independente do Brasil. Hoje nós seríamos outros países, o país chamado Ceará ou o país Pernambuco, não sei, tá? Então nós vemos aqui na página 142 o tópico a Confederação do Equador. O autoritarismo de Dom Pedro I era duramente criticado em várias províncias brasileiras. Em Pernambuco, dois jornais, Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, decora esse nome, muito importante, certo? E Tifes Pernambucano, de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, mais conhecido como Joaquim Caneca ou Frei Caneca, faziam forte oposição a Dom Pedro I. Frei Caneca dizia: o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Já tem noção já, o homem é para frente. Além disso, na época, uma crise econômica e financeira atingiu todo o Nordeste, dividindo a queda dos preços externos do açúcar, do fumo, do algodão e dos outros impostos cobrados pelo governo de Dom Pedro I. Porque ele tá igual o pai dele que fez quando chegada aqui. Ajudou lá Rio de Janeiro, São Paulo, mais e lascou o pau no Nordeste, cobrando impostos, não fazendo nada para cá. Ao mesmo tempo, as altas constantes nos preços dos alimentos e dos aluguéis castigaram a população pobre, claro, pobre quem sofre mais. Nesse clima tenso, Dom Pedro I demitiu o presidente da província em Pernambuco, certo? Os pernambucanos reagiram prontamente, romperam com o Império e proclamaram uma república em 2 de julho de 1824 e formaram uma junta governativa. A Jovem República foi apoiada por revolucionários de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará e recebeu o nome de Confederação do Equador. Detalhe, eu aprendi na faculdade isso. Essa Revolução do Equador e tudo mais, Confederação, seria um país, né, Pernambuco, todos esses estados iria se juntar num país só e a capital dele seria Jardim, porque Jardim era imensa, Jardim ou Crato, não lembro dos dois, mas eles eram muito importantes nessa época, para vocês verem. Certo? A Confederação contou com a participação de diversos grupos sociais, proprietários rurais, comerciantes e homens e mulheres livres e pobres também, e também os escravizados. Beleza? Foi mais ou menos isso. Como vocês podem ver aqui, esse processo todinho. Vila Real do Crato, aqui ó, certo? Seria aqui a capital. Beleza? Do Crato, no caso. Alguns líderes da Confederação do Equador, como Frei Caneca e Lázaro Souza, defendiam o fim da escravidão. A maioria deles, porém, eram escravistas. Isso dividiu e enfraqueceu a liderança do movimento. Os grandes proprietários, assustados com a ideia de libertação dos escravos, foram abandonando o movimento. Igual lá naquela revolta do primeiro reinado, né? Lá de Dom João. Para reprimir a Revolução do Nordeste, Dom Pedro conseguiu, junto aos banqueiros britânicos, um empréstimo de 1 milhão de libras e organizou uma poderosa força militares, comandadas pelo almirante britânico Thomas, esse nomezinho aí que eu não sei ler, certo? E pelo brigadeiro Francisco de Lima Silva, por terra. Embora com poucas armas e sem navio, os rebeldes resistiram por quase 2 meses às forças imperiais. Quase que a gente seria um país independente. Principalmente os mercenários britânicos cometeram muitas violências em Recife, matando populares e incendiando casas, mesmo depois de terem vencido a guerra. Vários líderes rebeldes foram condenados à morte, entre eles Frei Caneca, como a gente pode ver na página, certo? Onde tem aqui, ó, para saber mais, a execução de Frei Caneca.
Aqui é tipo uma chazinha de como ocorreu isso. Beleza? Logo abaixo temos lá Dom Pedro I cada vez mais impopular, ou seja, as pessoas não gostando mais deles. A brutal repressão à Confederação do Equador contribuiu para derrubar a popularidade de Dom Pedro I, que tinha no início do seu governo. Além de autoritário, Dom Pedro mostrava-se incompetente para resolver a crise econômica e financeira que o país atravessava. Ano após ano, a balança comercial brasileira apresentava-se negativa, ou seja, mais perdia do que ganhava, ficava desigual, ficava mais pobre, igual o Brasil é hoje. Ou seja, o valor gasto nas importações era maior do que o valor gasto nas exportações. Para fazer frente às suas despesas, o governo Dom pedia empréstimos aos bancos estrangeiros e emitia moeda. A grave inflação, conforme os preços dos alimentos e dos aluguéis subia, a popularidade do imperador diminuía. Em 1829, com o reflexo dessa crise, o Banco do Brasil, fundou-se na época, Dom João faliu. Curiosidade, o Banco do Brasil existe, esse é o que existe hoje, é terceiro já. O primeiro faliu, como vocês viram aí, o segundo faliu também, aí montaram um terceiro Banco do Brasil, que é esse que existe hoje, que não faliu ainda. Ainda, né? Ninguém sabe. Tá? Outra coisa também que fez com que Dom Pedro perdesse popularidade foi a questão da Cisplatina. Vou resumir aqui para vocês. Lá no sul do Brasil, onde fica o Uruguai, Rio Grande do Sul, era uma região ali muito cobiçada pela Argentina, porque tem um rio lá chamado Cisplatina, né? Certo? Tem esse riozinho lá que fazia comércio saía no oceano, certo? E ia para a Europa. Era muito importante ali para o sul. E o Brasil foi lá e abocanhou a Cisplatina. Só que com a ajuda da Argentina, com a ajuda de outros países, as pessoas que moravam lá, certo? Que eram seus descendentes, que eram descendentes de indígenas e espanhóis, lutaram contra o Brasil e conseguiram se libertar, fundando então hoje o atual Uruguai, certo? Que é chamado de República do Uruguai. Beleza? Essa guerra enfraqueceu mais ainda Dom Pedro I. Outra coisa também que enfraqueceu mais ainda Dom Pedro I, que vai fazer ele levar um pé na bunda e correr para Portugal, vai ser a sucessão do trono português. Quando Dom João VI morreu em 1826, que é aquele que saiu embora para Portugal, deixou o trono português para seu filho Dom Pedro I, claro, né? Portugal. Este, no entanto, renunciou a ser rei de Portugal em favor de sua filha, ou seja, ele disse: não vai ser eu o rei, vai ser minha filha, Dom Maria da Glória. Mas Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, deu um golpe e ocupou o trono da sobrinha, proclamando-se rei de Portugal. Dom Pedro não achou nada bom isso, certo? Preparando-se militarmente para reconquistar o trono português. Os políticos brasileiros o acusavam de estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que no do Brasil, e aumentou mais ainda sua impopularidade. E para finalizar aqui então nosso conteúdo, vamos ver a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. As críticas ao governo de Dom Pedro circulavam na imprensa, ninguém gostava mais dele. Um de seus principais críticos era o jornalista Libero Bardarou. Acabou assassinado em 1830, certo? Em São Paulo. Sua morte foi atribuída aos simpatizantes do imperador, e isso gerou protesto em todo o país. Dom Pedro I tentou visitar algumas províncias buscando recuperar seu prestígio, mas foi em vão. Em Minas Gerais, o imperador foi recebido com protestos. Os sinos das igrejas mineiras tocaram o dobro de finados para lembrar ao imperador que a morte do jornalista. Para dizer, ó, filho da mãe, você matou o jornalista só porque estava te criticando. Autoritário, né? Ditador. Você sabe como é. Na volta à viagem que fez às províncias, Dom I foi recebido no Rio de Janeiro pelos comerciantes portugueses por sua grande festa iluminada por muitas fogueiras. Esta recepção calorosa deu origem às brigas nas ruas entre brasileiros e portugueses. Certo? Dom Pedro I formou um ministério só com políticos da oposição, mas os críticos continuavam aumentando. Dom I decidiu então substituir o Ministério dos Brasileiros por outro fundado seus amigos portugueses. Diante disso,
deputados, jornalistas e militares saíram às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do Ministério deposto, que era o Ministério dos Brasileiros, que era para governar junto com Dom Pedro. Pressionado pela multidão, Dom Pedro, certo, abdicou, ou seja, caiu fora do Brasil em 7 de abril de 1831, indo para Portugal, certo? Deixou no trono brasileiro para o seu filho Dom Pedro de Alcântara, que vai virar Dom Pedro II. Foi o que ele fez aqui, resumindo. Ele viu que estava super impopular aqui no Brasil, as pessoas já estavam nem aí para ele, estavam mandando ele ir para merda. Então foi o que ele fez. Ele viu que não estava mais sendo aceito aqui no Brasil, né? As pessoas não estavam mais gostando dele. Ele disse: rapaz, eu estou um trono lá em Portugal que é meu do direito. Acho que eu vou conquistar ele agora. Então foi o que ele fez. Ele partiu para Portugal. Só que antes de partir para Portugal, ele pegou e deixou uma cimentinha aqui no Brasil para sua família continuar reinando. Que foi quem? O filho dele, Pedro de Alcântara, que vai virar Dom Pedro II. Certo? Então foi o que ele fez. Garantindo assim a continuidade da monarquia no Brasil, de sua família, claro. Só que como o menino tinha apenas 5 anos de idade, certo? O Brasil passou a ser governado por regentes. Quem são esses regentes? As pessoas, regência, ou seja, regir, controlar, governar, mas não era o rei de fato. Eles iam ficar ali até o rei fazer 18 anos, Dom Pedro de Alcântara, para se tornar Dom Pedro II. Mas vocês vão ver que todo esse processo aí deu uma merda grande, certo? Que é assunto para a próxima aula sobre os governos regência ou as regências. Beleza? Que não aconteceu só uma, mas acho que 3, se não me engano. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem assistir ela novamente. Eu sei que é um pouquinho chato, mas vocês vão assistir de boa ou falando comigo no WhatsApp. Tranquilo? Valeu!